Olá, inteligência artificial nas escolas é o tema do momento, não é? Ouve-se falar por todo lado. Por um lado, parece uma revolução incrível. Por outro, para alguns, é uma ameaça. Mas afinal, o que é que isto significa na prática? Vamos mergulhar no que os dados nos mostram sobre como a IA pode de facto ser uma aliada na educação. Ok, vamos já diretos ao assunto. Aquela pergunta que está na cabeça de toda a gente. Será que a inteligência artificial veio para substituir os professores? É sem dúvida o grande receio, e com toda a razão é uma preocupação legítima. Mas será que é mesmo assim? Vamos lá ver. Bem, o que os dados sugerem é uma perspectiva completamente diferente. A ideia não é de substituição, mas sim de colaboração. Pensem nisto. A IA não é o piloto que toma o controle, de todo. É mais como um copiloto. Está ali ao lado, a ajudar com os instrumentos, a dar informações, a otimizar a rota, mas quem está realmente aos comandos é o professor. Ok, então, se há um copiloto, como é que isso funciona no dia a dia? Vamos começar por ver o lado do professor. A primeira grande ajuda, e se calhar uma das mais importantes, acontece antes mesmo de a campanha tocar. É tudo nos bastidores, na preparação. Pensem nisto como ter um assistente pessoal super eficiente que ajuda a pôr tudo a postos para a aula. Por exemplo, um professor quer dar uma aula sobre a Revolução Francesa, mas na turma tem alunos com ritmos muito diferentes. Em vez de passar horas a preparar 3 versões do plano de aula, pode pedir à IA para gerar uma estrutura já adaptada a vários níveis. O resultado? Uma poupança de tempo brutal. E não fica por aqui. A personalização vai ainda mais longe. A IA consegue gerar, em questão de segundos, fichas de trabalho com vários níveis de dificuldade, ou pegar num texto super complexo e criar uma versão mais simples. Estamos a falar daquele trabalho de diferenciação que, sejamos honestos, um professor levaria horas e horas a fazer manualmente. E é aqui que a coisa fica mesmo poderosa. A sério. Estamos a falar de inclusão. Para um aluno que precisa de um apoio extra, ter um material feito à sua medida, olha, pode ser a diferença entre sentir-se parte da turma ou ficar completamente de fora. Ok, agora um tema que dá sempre que falar: a avaliação. Para percebermos onde é que a IA entra e, mais importante, onde não entra, temos de ter em mente duas ideias. A avaliação formativa, que é aquela feita ao longo do percurso para ver se a matéria está a ser percebida. E depois a sumativa, que é o teste final, a que dá a nota. E aqui temos de ser muito claros. Há coisas que a IA simplesmente não consegue fazer e nem devia tentar. Avaliar a criatividade num texto, a originalidade de um pensamento ou perceber o contexto de um aluno. Isso é humano. Exige uma sensibilidade que uma máquina não tem. Portanto, a regra de ouro é esta. A IA é espetacular para a parte formativa. Corrigir um teste de escolha múltipla e dar o resultado na hora? Perfeito. Mas a avaliação final, aquela que conta a sério, essa precisa sempre, mas sempre, do carimbo humano, do olhar crítico do professor. Ok, já vimos o lado do professor, mas vamos virar a moeda. E para quem está a aprender? Para o aluno. Como é que este copiloto se transforma numa espécie de tutor pessoal? Pois bem, para o aluno, a IA pode ser aquele explicador que está sempre disponível, a qualquer hora do dia ou da noite, 7 dias por semana. No fundo, é quase como democratizar o acesso a um apoio que antes era para poucos. E isto representa uma mudança de paradigma gigante. A escola tradicional funciona muito com um modelo de tamanho único, um ritmo para todos. Com a IA, a ideia é outra. É criar um percurso à medida de cada um, que acelera onde a pessoa é boa e dá mais apoio onde há dificuldades. Imaginem a cena. Um aluno está em casa a fazer os TPCs e bloqueia. Não percebe um conceito. Em vez de ficar frustrado, à espera da aula seguinte, pode simplesmente perguntar à IA: explica-me isto de outra maneira, ou dá-me mais exercícios sobre isto. Este feedback na hora, pá, muda tudo. E voltamos a um ponto que é absolutamente crucial: a inclusão. Ferramentas que leem o ecrã em voz alta, que adaptam textos para quem tem dislexia, isto não são só ajudas, um extra. São, na verdade, a chave para garantir que a educação chega a todos de uma forma mais justa. Ok? Já falámos do professor, já falámos do aluno, mas e a escola como um todo? Como é que a IA entra na gestão do dia-a-dia? A verdade é que o impacto pode ir muito para além da sala de aula. A IA pode ser um aliado enorme na parte mais administrativa, na gestão. A ideia é simples: automatizar o que é repetitivo para libertar as pessoas para se focarem no que realmente interessa. Educar. Na prática, significa usar a IA para traduzir comunicados para as famílias ou para olhar para os dados das faltas e perceber que um aluno pode precisar de apoio. Ou até para ajudar a fazer as actas das reuniões. Tudo isto liberta imenso tempo para os gestores se focarem nas pessoas. Muito bem, já vimos o potencial todo.
Mas agora vem a parte mais importante, a regra de ouro no meio disto tudo. Com tanta tecnologia à nossa volta, o que é que nos impede de perder o norte? E a resposta é esta, e não podia ser mais clara. A IA tem que ser um complemento, nunca, mas nunca, um substituto para a relação entre professor e aluno. A tecnologia é só ferramenta. O que está no centro de tudo continua a ser aquela ligação humana. A IA, no fundo, só serve para uma coisa: proteger e dar mais tempo para que essa ligação aconteça. E claro, para que isto tudo funcione, há um ingrediente essencial: literacia. Não basta dar as ferramentas, é preciso ensinar toda a gente, alunos, professores, a usá-las bem, a pensar criticamente, a questionar. Espera lá, como é que isto funciona? Será que esta informação é verdade? Este tipo de pensamento, hoje em dia, é tão ou mais importante do que saber ler e escrever. E é com esta ideia que terminamos. A inteligência artificial não é uma varinha mágica, é uma caixa de ferramentas muito poderosa. A grande questão já não é se vamos usar estas ferramentas, porque isso é uma certeza. A questão é como. O grande desafio é este. Como é que pegamos na tecnologia mais avançada que já criamos para construir uma educação que seja, ironicamente, mais humana? Fica a reflexão.